Bom dia, pessoal! Nós estamos aqui no dia 20/11 fazendo um videozinho aqui para vocês, para mostrar uma das atualizações que nós conseguimos fazer aí no gradiente. Esse já não é o gradiente que a gente tem trabalhado, é o gradiente 2024. Eu já disse até o motivo pelo qual ele se chama gradiente 2024, porque eventualmente ele vai ser uma forma de gradiente aí que é totalmente diferente dessas que eu já criei, né? A gente, com o lançamento das outras versões, inclusive aquela gratuita que você pode baixar aí nos links aí dos nossos vídeos, vocês perceberam que muitas coisas foram observadas, muita gente fez comentários, né? Nós temos nossos membros, que eu convido você a ser nosso membro, e que é lá que a gente vai distribuir inicialmente, não agora, mas provavelmente aí no período de 15 dias aí, pelo menos eu pretendo ter uma versão já funcional desse gradiente que, pelo tipo, ele atende bem mais às minhas necessidades, né? Inclusive uma necessidade que o pessoal colocou, que é justamente o fato é, dele ter essa possibilidade de utilizar linhas mais curtas. Observe, por exemplo, que enquanto a gente conversava aqui, ele já fez R$ 128, né? Eventualmente, é claro que ele vai fazer é, também negativo, mas eu notei uma coisa nos backtests que uma linha mais curta como essa, ela tende a fazer com que o mercado não, as nossas ordens sejam corrigidas, porque a oscilação no mercado, qualquer oscilação, ele já vai refazendo a grade. É claro que ele vai ter aí seus pontos negativos, como por exemplo a quantidade de ordens que são executadas equivale aí a uma maior atenção quanto a as taxas de mercado que serão cobradas, né? Taxas de corretagem em ordens e coisas nesse sentido, né? Entretanto, eu tenho notado que qualquer micro variação ele já pega, já faz alguma operação. Ó, vejo que a gente é, já está aqui com 128 e ele veio para baixo, né? Numa pequena, pequena oscilação e ele já fica ali, né? Refazendo as ordens, melhorando o preço. Ó, acabou de melhorar mais um pouquinho o preço. E isso faz com que, então, ele tenha um potencial aí de conseguir oferir algum lucro, né? Sobre a questão dos membros, né? Eu gostaria de convidar você a ser nosso membro, porque é por lá que a gente posta as atualizações. Eu já disse que essa vai demorar um pouquinho, no entanto, a gente sempre tem alguma coisa sendo disponibilizada, né? Claro que uma vez por semana, pelo menos, alguma coisa a gente tem de atualização. Se a gente demora, a gente acaba fazendo aí alguma outra coisa. Eu tenho ideia de nesse período de final de ano que as coisas diminuem, né? As coisas aqui realmente vão diminuir porque o trabalho, né, ele começa a ficar um pouco menor, né, no final do ano. Aí a gente tem mais tempo para desenvolver ferramentas. Então, nesse final de ano, pretendo ir dar uma atualizada e estou pensando em ir no curso, né, de MQL5. Não sei se eu faço lá pela plataforma dos membros ou se faço aí numa Udemy da vida. Mas para quem quer aprender lá do zero, né, eu vejo que deixar de graça aqui no YouTube fica um pouco complicado porque a gente sabe, né, que tem pouca relevância aí alguns vídeos que envolvem um tutorial do zero mesmo, que envolve falar sobre variáveis, falar sobre a forma com que são armazenados os valores, como que eu faço a recorrência desses valores, como é que eu faço uma classe, como é que eu faço uma função, o que que é um booleano, o que que é um void, né, dentro da linguagem do MQL5, quais são as funções, como por exemplo um start, qual que é a diferença entre um start e um init, né? São coisas que, por exemplo, a gente possui o conhecimento por trabalhar aí já há algum tempo com MQL5, mas que com certeza se eu fizer vídeos, como eu já fiz vários vídeos dando dicas, eles não têm assim uma repercussão. Então, de certo modo, eu creio que o mais fácil, o mais adequado nesse momento é criar realmente um curso. E aí eu não sei se faço na área de membros ou se faço aí fora, numa Udemy da vida, né? Mas na Udemy eu teria que fazer um curso com pelo menos umas 2, 3 horas aí, né? Para ter um inicial. De repente a primeira ideia é fazer, de repente, alguma coisa bem mais condensada.
Olha o que eu falei dos cachorros, né? Sempre falei que os cachorros começam a latir. É só começar a falar que os cachorros começam. Fazer uma coisa mais condensada, né? Mais para quem tá começando, né? E aí a gente vai deixando coisa cada vez mais complexo, né? Você pega, por exemplo, o gradiente linear, ele tem aí em torno aí de umas. A antiga versão tinha em torno de umas 4.000 linhas. Essa já deu uma diminuída bem grande, porque nós estamos utilizando um pouco mais de conceitos de OOP. E é claro, ela vai aumentar bastante, mas ela ainda não chega nas 2.000 linhas, né? E a gente está tentando fazer sempre a otimização do processo. Então, quando a gente para de falar um pouco sobre essas atualizações de gradiente linear, não significa que a gente não tem feito. Significa que novas coisas, coisas mais difíceis têm sido vistas nesse sentido, de modo que, eventualmente, né, a gente precisa trazer aí algum alguma melhoria, né? Deixa eu mostrar mais uma coisinha aqui para vocês. Olha, ele tá fazendo ali, né, as operações dele, só que leve em consideração, né, que ele está negativo nesse momento, né? Então ele está com 58, 48 negativo, e o nosso objetivo aqui realmente é que ele venha refazendo aí a grade, né? E de modo que essas pequenas alterações que ele fazem aí no grid, ele vai melhorando o nosso preço. E agora, olha, ele acabou de capturar mais uma, né, mas nós já estamos aí com o preço bem mais baixo do que a gente tinha é, colocado lá no começo. Deixa eu até ver se consigo colocar aqui. Eu tinha feito um teste antes, né? Mas então, ó, se eu colocar aqui em M1, ó, em M1, cadê o preço? Eu acho que aqui foi o primeiro teste que eu fiz, daí depois eu fiz um outro teste por aqui. Eu acho que é por aqui, né? Deu uma baixada aí nos pontinhos, não é nada ainda muito grande. No entanto, é esse o objetivo, né, que a gente tem. É, mas é isso, gente. Eu gostaria de convidar você a assistir a nossa playlist aí do Máximas e Mínimas. O pessoal tem pedido algumas coisas, a gente vai ver se consegue implementar. E aí, no final, né, de todo esse processo, a gente vai ter um robô totalmente gratuito. Aí que existem plataformas que cobram aí um valor mensal aí para um robô e você pode fazer a alteração que você quiser. Você tem o código dele, você tem totalmente aí a liberdade para fazer, para mandar para alguém que saiba mexer, né? De repente até a gente pode fazer alguma alteração aqui, né? Se você quiser, alguma coisa que seja mais adequada ao seu operacional. Mas o objetivo é deixar você livre da necessidade, né? Dessa necessidade de ter alguém fazendo alguma alteração para você sempre, né? Nossos vídeos acabam ficando sempre bem grandes, né? E o objetivo é esse. Eu gostaria que você ouvisse, né, o que nós temos que falar, né? Essas são as nossas programações aí para os próximos dias. Falando sobre Python, né? Nós temos aí uma playlist aí que a gente quer começar sobre Python, mas primeiro eu preciso terminar aí essa que envolve o máximas e mínimas para MQL5. Nós estamos quase terminando, se você observar bem, o nosso máximas e mínimas lá no MQL5. Ele falta algumas coisas. O pessoal pediu, por exemplo, colocar Keltner. Eu acho que eu vou fazer isso. Por que que eu vou fazer isso? Porque um membro pediu, né? Se fosse uma pessoa, teve uma pessoa ali que comentou, né? Fez vários comentários, vários vídeos, né? Coloca Keltner, como se eu fosse, se eu não fosse ver, né? Mas, né, não adianta ficar insistindo assim, né? A gente vê, eu vejo os comentários, às vezes eu respondo, às vezes não respondo, mas a gente vê alguns comentários sim, né? Outra coisa que eu acho engraçado também é o pessoal que entra em contato pelo Instagram e diz boa tarde, boa noite. Se você quer de repente ter uma conversa ou trocar alguma informação, eu sugiro que você já coloque ali o motivo, né, pelo qual você está entrando em contato, a gente já fala, a gente conversa e já desenrola. Se não, né, eu não tenho motivo para ficar respondendo boa tarde, boa noite, né? Não é assim. É uma quantidade bem grande de gente que entra em contato com a gente, então vamos ser um pouquinho mais rápidos nesse sentido. Mas é isso, né? A gente pretende então colocar os Keltners naquele máximas e mínimas, porque o pessoal pediu. E, e aí a gente já quase finalizou ele, né? Nós estamos aí já com o controle de horários, precisamos fazer algumas correções bem importantes nele.
E aí a gente já pode disponibilizar ele de modo que você pode utilizar aí, fazer seus testes, ver o que funciona, o que não funciona, e aí eventualmente poder utilizar nas suas contas, sejam elas reais ou demos, né? A gente não tem aqui o controle, não existe nenhum controle aqui do que você vai fazer. A gente simplesmente mostra como é que é realizado, como é que se programa e eventualmente você faz o que você quiser com esses códigos. No caso do Gradiente fica um pouco mais difícil a gente liberar código porque eu mesmo tenho trabalhado em atualizações sempre e não cheguei ainda numa versão que me satisfaz totalmente, porque nós temos ainda alguns problemas que são vistos, né? As pessoas sempre notam algumas coisas e eu preciso ir corrigindo, então demora um pouco mais. Então é um aprendizado muito grande. E lembrando que eu fiz esse gradiente linear para mim, né? Foi algo que eu fiz para mim e agora nós temos aí disponibilizado juntamente aí com, com nossos membros para o pessoal aí que se interessou, né, nesse tipo de operacional. Não digo que é o melhor operacional do mundo, no entanto, ele tem aí esse lado positivo. E assim como tem o lado positivo, tem o lado negativo também. Ó. Veja, por exemplo, que agora nós estamos nessa posição com R$ 121 fechado, no entanto, estamos com 70, 90, 100 aí negativo, o que provavelmente vai aumentar conforme ele vai descer. Então é um operacional que difere, né, dos demais operacionais. No entanto, essa é o lado interessante dele. Quando que eu vou aplicar bem ele, quando que eu não vou aplicar bem. Olha, acabou de executar mais uma ordem, né, agora. Realmente agora ele fica mais negativo e aí a gente procura nesse momento, né, o gradiente vai procurar refazer aí como é que eu posso dizer, refazer as ordens de modo a diminuir meu preço médio de entrada. Eu já tive pensando em fazer uma espécie de gradiente aí para ações, mas ainda preciso terminar toda a matemática desse para conseguir mexer lá, para que a coisa fique um pouquinho melhor. Ó, vejo que parecia que ele fica bem negativo, agora ele retornou, né? Ele acabou retirando eu um pouquinho, mas se você olhar aqui na negociação, ele está com R$ 9, então seria um bom ponto. A questão é essa, né? Da onde que você, com esse mercado totalmente lateralizado como ele está, você ia conseguir é, fazer algum lucro ou prejuízo, né? Também tem esse lado, né? Prejuízo com uma amplitude tão pequena. Então é isso aí. Nós estamos aí com um gradiente aí com 40 linhas e vocês perceberam que não existem erros. Né? Era uma coisa que a gente precisava ter feito e isso vai ajudar bastante lá no Red. Vocês vão perceber que lá na conta Red vai ficar muito melhor. E é isso. Então eu espero que você se torne um membro nosso, né? Porque a gente venha conversar, a gente venha trocar algumas ideias. Logo, logo, daqui 15 dias no mínimo, né? Eu vou dar um prazo aqui para ninguém achar que eu tô abusando, né? De repente. Ó, veja que agora já ficamos positivos novamente. Então é esse que é o gradiente, ó. 136, né? E aqui nós já estamos com 80. Então ele realmente ele tem aí uma capacidade. Aí se você colocar, por exemplo, 200 de meta, a gente já tinha chegado. Já tinha chegado a 200 de meta e tranquilamente aí nessa andadinha que ele deu aí. Beleza, pessoal? Nós estamos aí, né? Esperamos que você curta nosso, nosso tipo de vídeo, né? Eu vou até fechar aqui só para vocês verem quanto que deu, né? Cadê? Eu tenho aqui um clip, eu tenho aqui um negocinho aqui só para fechar tudo, ó. 223. Então foi aqui o que deu, né, nessa pequena andada que ele deu aqui, o nosso gradiente. Poderia ter dado negativo? Poderia, mas ele tem essa capacidade aí, né, de no momento que ele está bem consolidado, chegar em um lugar bem interessante. Já operei bastante com ele, né, mas ultimamente eu estou focando nas aulas que eu tenho que dar e também na programação. Por isso que a gente tem parado um pouco de falar sobre o gradiente no operacional. Mas espero que você tenha gostado desse vídeo. Vira um membro, né? Vira um membro é menos de R$ 10, eu nem sei quanto que tá, mas é 7 alguma coisa, parece. E você tem acesso aí e ajuda a financiar esse canal, né? Que ele traz informações sobre MQL 5 de modo que ninguém trouxe até hoje. O pessoal realmente vende muita coisa e a gente traz aqui de graça esses robôs e algumas coisas assim. Já digo de antemão, né, que esse robô quando ficar pronto a gente não vai disponibilizar totalmente gratuito, no entanto, enquanto a gente tem todo esse processo de construção, a gente libera gratuitamente aí para o pessoal fazendo testes e a gente vai aprendendo com os erros que eles encontram. Valeu, pessoal.
se inscreva no canal, deixe seu sininho, faça um comentário pra gente e torne-se um membro, que a gente vai ficar muito feliz e a gente vai trocar uma ideia aí boa. Valeu, pessoal. Até mais. Tchau, tchau.